Muito bem, nós já estamos de volta aqui na TV Ponta Verde com o nosso programa Ponto e Contraponto. Neste sábado, conversando com o advogado Silvio Arruda, presidente da Comissão Especial da OAB para as eleições de 2020. E no finalzinho do bloco anterior, doutor Silvio, eu perguntava quem é especificamente este advogado que atua no dia das eleições. Gostaria que o senhor respondesse para a gente agora. O que é que ele pode, o que é que ele não pode, como é que é a atuação desse advogado? Veja bem, nós temos um quadro de acompanhamento eleitoral que é o seguinte: nós temos alguns escritórios que são especializados, esses escritórios fazem um trabalho, vamos dizer assim, mais amplo e mais direcionado para o direito eleitoral, que é um acompanhamento desde a candidatura lá atrás da convenção partidária até o pós-eleitoral. Isso é feito pelos escritórios que são especializados. Mas no dia da eleição, o que é que nós temos? Nós temos aí centenas, no caso dessa eleição que é municipal, centenas de candidatos a vereadores que contratam advogados que nem sempre são especialistas. Porque esse direito que se exerce de acompanhamento e fiscalização no dia da eleição, no dia da votação, não é vamos dizer assim, uma advocacia tão especializada. É uma advocacia que é praticada na forma geral do exercício do eleitor ir às urnas e votar, da mesa receber esse eleitor que está praticando aquele ato de voto. Então é um direito mais, vamos dizer assim, mais generalizado. Então a gente tem um volume, uma massa de advogados muito grande que trabalham vamos dizer assim, nessa obrigação aí de acompanhamento eleitoral. E além tanto pode ser o advogado contratado pelo candidato, pelo partido, pela coligação, não importa por onde ele tenha sido contratado, o direito dele é garantido no dia da eleição. Com certeza, porque o direito, ele não é do escritório, o direito não é do contratado, vamos dizer assim, para a eleição toda. O direito, vamos dizer assim, falar de prerrogativa do advogado, que seria a prerrogativa de ter acesso às sessões, ter acesso à fiscalização, ter acesso aos atos todos que são praticados. Isso aí é uma prerrogativa do advogado quando ele é contratado. Existe vamos dizer, uma situação de confusão em relação ao que é prerrogativa de advogado, que na verdade o advogado ele não tem prerrogativa própria. Prerrogativa significa que você, cidadão, ou você candidato, ou você que necessita do serviço do advogado, a prerrogativa é uma série de direitos que você, cliente, passa para o advogado quando o constitui, que é o quê? Ter acesso a todas as situações que implicam em defesa. Então, o advogado, quando ele tem acesso ao inquérito, quando ele tem acesso ao processo, quando ele tem acesso à prova, quando ele tem acesso à sessão eleitoral, quando ele tem acesso à documentação partidária, ele não está exercendo um direito da minha prerrogativa de advogado, ele está exercendo o direito do meu cliente que me constituiu. Então, Perfeito. Isso é a prerrogativa. Perfeito. Doutor Silvio, vamos falar um pouquinho sobre os atos pré-eleitorais, vamos chamar assim. Por exemplo, em relação à propaganda eleitoral, o próprio trabalho da imprensa nesse instante, porque algumas coisas não são permitidas. Quais os cuidados que, principalmente em relação ao direito eleitoral, os meios de comunicação devem ter? Olha, veja bem, em relação vamos dizer assim, a postura da imprensa e o que se pode ou o que se deve fazer em relação à propaganda em rede social, eu tenho uma visão própria que seria, devido a essa situação, veja bem, o que é que nós temos como prática numa campanha eleitoral? Carreatas, comícios, palestras, tudo isso está restrito. Então nós temos uma restrição de acesso do eleitor ao candidato. Eu vejo que essa função da imprensa agora, nesse momento, é muito importante como nunca foi, que é justo essa importância de trazer a informação para o eleitor, revelar o candidato para o eleitor. Então eu vejo que assim, como
uma situação específica e muito diferente. Existe essa discussão do limite da rede social. Pois é, e essa é uma discussão que divide muitas opiniões. Gostaria de saber a sua opinião em relação à propaganda nas redes sociais. O que é que o senhor pensa? O senhor enquanto advogado, o senhor enquanto cidadão, qual a opinião do senhor em relação a isso? Olha, enquanto cidadão, todo cidadão às vezes se incomoda de receber um volume, assim, um volume grande de, vamos dizer assim, de informações. Na verdade, não é nem questão de informação. É uma invasão da privacidade do cidadão quando você tem uma avalanche de candidatos mandando vídeos, Mas a grande verdade é a seguinte, existe essa discussão jurídica de onde é o limite desse acesso ao cidadão. Eu vejo assim, a rede social, há quem diga, não, mas é o meu número privado, a sua residência também é privada. E você não recebe... Antigamente não se recebia cartinhas, material promocional, e isso não se configurava crime. Então, eu acho que nesse momento tem que, mesmo que fosse assim até uma coisa abusiva, a gente tem que ter, o próprio cidadão tem que ter uma certa tolerância e flexibilidade em relação a receber esse material. Porque como é que eu vou conhecer os candidatos se eu não tenho informação sobre ele? Me parece que o Lauro é um grande candidato, é um cara decente, é um cara direito, é um cara bom. Me parece. Eu só vou saber se eu ouvir a proposta do Lauro. Se eu tiver um meio de saber quem é o Lauro. Entendeu, Lauro? Então a questão aí que eu vejo é essa. É um limite que tem que ser flexibilizado e trabalhado para que essas informações cheguem ao eleitor. Eu vou provocar agora o seu lado profissional. O próprio TSE, salvo o melhor juízo, tem um formulário para preenchimento de quem se sentir, né, ameaçado na sua privacidade através da rede social, através do seu número de WhatsApp. E ele se dirige lá, preenche aquele formulário com o nome da pessoa que enviou, o número do telefone e encaminha aquilo para avaliação do Tribunal Superior Eleitoral. Então, já não seria a lei eleitoral dizendo que isso é proibido? Não, tem um enfoque específico nisso aí. Veja bem, existe uma diferença entre o candidato abordar o eleitor em relação também à questão dos robôs, que foi utilizado na eleição passada. Então, quando você usa os robôs, você está fazendo um assédio muito massivo e permanente. Perfeito. Quando você tem o acesso do candidato ao eleitor, aí isso muda completamente. Então, o TRE talvez tenha instituído isso como forma de pegar o candidato que está utilizando o robô, que já configura crime eleitoral ou de abuso financeiro. Perfeito, é verdade. Então, seria nesse aspecto. Muito boa a explicação. E quando a conversa está boa, o tempo voa, já diz aquele ditado. Felizmente, nosso tempo está acabando, doutor Silvio, mas eu quero agradecer muito a sua vinda aqui, desejar boa sorte à comissão, né, nesse trabalho aí, e que tudo ocorra e corra da melhor forma possível, viu? Eu que agradeço, né, e elogio também a iniciativa da TV, é muito importante esse trabalho de informação. O momento é propício e o eleitor está carente justo de informação, de saber como é que vai funcionar o pleito, e a OAB está aqui, pronta, ativa, vigilante e à disposição. Que bom, vocês são os nossos guardiões. Uma boa semana para o senhor. Muito obrigado. Boa semana para você também que está em casa. A gente encerra o nosso ponto e contraponto desse sábado agradecendo ao nosso parceiro comercial Fabricato Móveis. A gente volta a se encontrar sábado que vem. Tchau, tchau e até lá.